Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que estamos juntos para essa aula, que foi planejada de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e nessa aula vamos pensar sobre a cidade e a resistência cultural do campo. Sobre a temática do mês de outubro, campo e cidade, aproximações e distanciamentos, vocês viram com o professor de História o conceito de campo e cidade e os papéis sociais e econômicos destes espaços desde o início da colonização até a atualidade. Em Geografia, vocês irão aprender sobre as diferenças entre campo e cidade nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, como esta população está constituída e como a economia se desenvolve. Em nossas aulas anteriores, verificamos a importância da consciência social e ambiental para a sociedade e compreendemos um pouco mais os papéis que instituições governamentais, empresas e a população precisam cumprir para assegurar a preservação do meio ambiente. Para isso, aprendemos sobre o consumo consciente e gêneros textuais que anunciam ações, como notícia, e com gêneros textuais que fazem denúncia e propõem mudanças na legislação e transformação social, como o Manifesto Amazônia para Todos. Você já parou para pensar em como a sociedade ocupa e cuida dos espaços em que vive? Pensou na cidade? Certo, muitas pessoas moram nelas. Mas e as pessoas que moram no campo e também fazem parte da nossa sociedade? Você conhece a cultura dessa parte da nossa população? Será que o tal jeitinho caipira existe mesmo? E se existe, quem é que tem? Então, o que a cultura nominada caipira tem a ver conosco e com a língua portuguesa é o que vamos aprender agora. Bem, pessoal, quando falamos então de campo e cidade, será que tem o mesmo significado de nós dizermos zona rural e zona urbana? Será? Vamos entender melhor como isso acontece? Quando nós falamos de cidade e campo, nós estamos nos referindo, pessoal, às formas concretas, né? Então, onde é o local em que essa pessoa mora? No campo ou na cidade. E também nós estamos nos relacionando, nós estamos falando aqui ao modo de vida que essas pessoas adotam, né? Tanto no campo quanto na cidade. Então, campo e cidade estão relacionados a isso. Modo de vida, formas concretas. Quando pensamos, então, na palavra urbano e rural, aí nós já estamos nos referindo às representações sociais. Então, socialmente, qual é a cultura rural? E qual é a cultura urbana? Certo? Tinham parado já para pensar sobre isso? As diferenças, então, entre essa zona rural e zona urbana, entre cidade e campo, ela acontece principalmente pela divisão do trabalho. Então, observou-se, né, ao longo do tempo, que na cidade o trabalho é, em sua maioria, intelectual. E já no campo, o trabalho, de modo geral, é manual. Mas será que depois de tanto tempo, né, as coisas ainda acontecem dessa forma? Será que todo o trabalho do campo é manual? E todo o trabalho da cidade é mesmo intelectual? Pensando então nessa relação, nós temos os espaços, né, e os significados também. O que cada espaço, né, significa? Quando falamos aqui do meio urbano, pensamos numa organização social econômica, né, em que as pessoas estão agrupadas, né, em locais que estão relacionados à economia. Por exemplo, de maneira mais geral e mais comum, pessoas, né, que têm melhores condições financeiras estão próximas ao centro da cidade, de maneira geral, né? E pessoas com menor poder aquisitivo está mais nas regiões periféricas da cidade. Pensando nisso, né? Não é uma regra, né, mas comumente observamos isso. E então, a concentração de produtos e serviços, ela está também na cidade. E pensando nessa cidade, em qual região dessa cidade está, né? Na região central, né? Costuma ser assim.
E uma característica, então, da urbanidade, né, é o sedentarismo. Então, para as pessoas que estão na cidade, comer, por exemplo, um café da manhã, né, tomar um café da manhã, comer um pão, não há necessidade de que ele prepare esse alimento. Mas ele pode simplesmente ir até, né, a padaria, fazer a compra e se alimentar. Isso está relacionado ao sedentarismo. Então, tudo que ele precisa, ele tem ali lojas, né, que vendem. O comércio está ali fazendo essa função. Como então acontece no ambiente rural? Lá já é um pouco diferente. Vamos pensar? Lá, a prioridade é a produção de alimentos e também outros produtos, né, que são originários aqui do meio rural. E nós temos aqui uma observação bastante interessante. Nessa região, há uma autossuficiência. Como o comércio aqui nesta região não é tão intenso como nos centros urbanos, né, mesmo aqui nos bairros mais periféricos, há necessidade aqui, então, que as pessoas organizem-se e preparem tudo o que elas precisam. Então, para um café da manhã, possivelmente as pessoas irão preparar esse café. Quando pensamos nesses espaços, no que eles significam e como eles se relacionam ao estilo de vida das pessoas, nós temos que pensar nos desdobramentos, né? Então, o que isso significa? Ser do campo, ser da cidade, o que isso tem a ver socialmente falando, né? Quando pensamos nisso, pensamos na hierarquia socioespacial da cidade, que é aquilo que acabamos de comentar, né? E agora nós vamos pensar em relação ao campo. Então, a cidade extrai do campo os seus alimentos e agrega valor ao produto do campo. Isso quer dizer que, embora compre-se, né, o produto do campo, por exemplo, o arroz, o feijão, né, esse arroz e feijão ele vai ser processado, ele vai ser beneficiado, vai ser limpo, ensacado, pesado, né, aqui na cidade. Isso agrega valor a esse produto. E o campo, né, como ele reage a isso? O que acontece lá? Dessa forma, então, como a cidade impõe essas questões aqui às pessoas que moram no campo, né? O campo deixa de ser autossuficiente. Em que sentido vamos pensar, né? Na subordinação à cidade. Pense comigo, se em uma determinada região produz-se arroz em grande quantidade, é possível que ali naquela região não se plante feijão, por exemplo, para a subsistência daquela comunidade. Dessa forma, as pessoas dessa região precisam primeiro vender o seu produto, à cidade, né? E logo mais, com esse dinheiro recebido, comprar outras coisas da qual ela necessita. Como, por exemplo, produtos de limpeza e até mesmo alimentos, né? Nós podemos perceber essa subordinação do campo à cidade. E isso traz algumas consequências, tanto para as pessoas da cidade quanto para as pessoas do campo. As consequências, então, elas se intensificaram, né, nessa diferença entre campo e cidade, quando trabalhamos a questão da industrialização. Então, com essa chegada desse maquinário no campo, que faz ali o serviço de vários trabalhadores, nós podemos, né, perceber o êxodo rural, que é quando há uma saída em massa, em grande quantidade, de pessoas trabalhadoras, né, do campo, e que elas migram, né, saem do campo então para as cidades. E aí, chegando nessas cidades em grande quantidade, o que acontece? O mercado de trabalho não consegue absorver a quantidade de trabalhadores que chega do campo. Então, nós temos o inchaço urbano. Não apenas relacionado à questão de trabalho, mas também à quantidade de pessoas. As cidades muitas vezes não conseguem se planejar para acomodar essas pessoas que estão chegando em grande quantidade num curto espaço de tempo. E isso gera, né, infelizmente, o fator de muitas pessoas morarem em regiões que não favorecem, né, não é favorável à moradia, por exemplo. Acontece, então, dessa forma, uma subordinação do campo ainda maior em relação às cidades. Mas, né, pensando então nessa resistência, né, das pessoas do campo, né, em manter as suas tradições,
né? Como será que isso é possível? Sair do campo, ir para a cidade, toda aquela tradição, aquela cultura que já faz parte, né, da vida dessas pessoas, faz parte da identidade dessas pessoas. Será que tudo isso é deixado para trás, agora que ele está morando na cidade? Já pararam para pensar nisso? Bem, com a mudança da industrialização, houve também mudança cultural. Então, a gente percebe que a cidade, né, que recebe essa grande quantidade de trabalhadores vindos do campo, quer dizer que às vezes a cidade não valoriza esse trabalhador e a cultura que ele já possuía, a identidade que ele já possuía quando chegou à cidade. É como se então as pessoas do campo e a sua cultura não fossem percebidas. Por isso usamos o termo invisibilização. Quando falamos então dessa identidade, dessa cultura, nós estamos falando de mudança. Então, será que é possível fazer aqui no meio urbano uma cavalgada como poderia ser feita em ambiente rural? Dificilmente. Então, aqui em meio urbano, as pessoas também organizam eventos que fazem parte da cultura do homem do campo, de outras maneiras. E pensando lá na questão da industrialização, né, as pessoas aqui do campo, então, elas se apropriam dessas tecnologias, né, tanto da industrialização, não só para os meios de produção do campo, como plantio, colheita, por exemplo, mas também de outros recursos tecnológicos para divulgar a cultura que é presente no campo e agora está dentro da cidade. Esse é um movimento de resistência. Nós vamos ver um pouco mais adiante, um pouco mais profundamente. Quem é então o caipira? Já pararam para pensar? E o que caipira quer dizer? Você sabe me dizer o que é? Tem uma resposta para isso? Vamos conhecer de onde veio essa palavra? A palavra veio do tupi e quer dizer morador do mato. Em tupi, disse capora. Dizer que essa pessoa caipira é um morador do mato é muito exagerado, vocês não acham? Porque há muitos espaços rurais que são muito industrializados e são muito tecnológicos, às vezes até mais que nossa casa, por exemplo. Então, pensando nisso, é mesmo um exagero dizer que caipira é apenas um morador do mato. Mas, lá no início, né, da criação dessa palavra e o contexto em que ela foi ali inserida, realmente tinha esse significado. Será que esse significado ainda perdura ou será que já houve mudanças? O que você acha? Vamos conhecer mais? Bem, era chamado de caipira, pessoal, todo aquele morador do interior de São Paulo. Olha só, já pararam para pensar nisso? São Paulo, né, que é conhecido por ter cidades enormes, a própria capital, né, do estado é gigantesca. E caipira, então, é toda pessoa que mora no interior. Mas, olha que interessante, temos características semelhantes em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Se nós formos parar mesmo para pensar, os estados, né, que são mais conhecidos e que são mais desenvolvidos que outros, se consideram no direito de falar que os menos desenvolvidos são caipiras, nesse sentido pejorativo aqui. Nesse sentido, para os moradores do estado de São Paulo, por exemplo, Minas Gerais é um estado caipira, porque está no interior do país. E também, se nós formos pensar em todos os estados brasileiros, vai ter ali o interior e vai ter os grandes centros urbanos, não é verdade? Então, sempre vai ter um caipira em qualquer lugar que nós formos, não é verdade? Aqui nessa comparação. Vamos lá. A palavra, então, como vimos, ela é toda cercada de preconceitos, né? E lá no surgimento dessa palavra, significava que a pessoa caipira não tinha muita informação, né? Que ela era muito ingênua, que era uma pessoa isolada das notícias, né? E do que circulava, né? De mais novo, de novidades mesmo, assim. E recursos tecnológicos aqui presentes, né, na sociedade moderna. Pesquisando mesmo, nós sabemos que o caipira, ele tinha identidade própria e ele criava seus próprios costumes e dessa forma, então, construiu uma característica
única, né, para esse povo que tem essa cultura, né, do interior. Uma cultura alegre e conhecido por contar bastante história. Dessa forma, então, o termo caipira, né, ele passou a designar alguém que é tímido, né, e que não é muito refinado, não. Tem hábitos, às vezes, grosseiros. Já foi usado de forma depreciativa e nós temos aqui, né, a verificação, nós realmente podemos verificar que é comum, né, na história aqui do nosso país que as pessoas que estão nos centros urbanos tentem anular a cultura dos povos, né, das sociedades que estão mais no interior. Assim, né, da mesma maneira que os povos colonizadores tentavam anular a cultura do povo colonizado. Como nós já vimos em aulas anteriores, eles não tinham muito a questão da alteridade, é o respeito às diferenças, é entender que um é diferente do outro e tá tudo bem. Cada um tem o direito de ser diferente e é bom que seja assim, não é verdade? Então, vamos pensar, mesmo aqui nas cidades, será que a cultura caipira está inserida aqui? Como é que nós podemos verificar isso, né? Nós podemos ver isso, né, aqui na nossa cidade de Uberlândia, todas as vezes, né, que vemos alguém cozinhando no fogão a lenha, ainda é bem presente, né? Nós podemos presenciar isso quando vamos a uma lojinha, né, a uma lanchonete, comer a um pão de queijo, por exemplo, e o café que é servido a nós vem, né, coado no coador de pano. Quando nós temos, né, a venda do leite que é tirado da vaca, né, ao invés de ser aquele leite processado que nós temos acesso nos supermercados, por exemplo. E o pão de queijo, né, esse pão de queijo realmente é muito significativo para essa região aqui. Nós amamos, né? E é um produto que é do campo, faz parte da nossa cultura. Então, de certa forma, mesmo nós que já moramos na cidade há um tempo, né, nós precisamos admitir, a nossa cultura tem muito a ver com a cultura caipira, que de boba não tem nada, não é verdade? Pensando então, né, no que é que a língua portuguesa tem a ver com tudo isso, nós temos que pensar que a cultura caipira tem toda uma linguagem específica, não é verdade? Já vimos isso sobre as diferenças de linguagem de diversas pessoas. Falamos dos sotaques, das escolhas de vocabulário em nossas aulas anteriores. Então, hoje nós vamos focar na cultura desse povo, certo? Então, pensando nisso, a língua portuguesa auxilia também na transmissão dos saberes e da própria cultura, né? Para que esse conhecimento, para que essas tradições sejam passadas de geração em geração. Vamos conhecer um pouco mais? A identidade, então, de toda uma população que nós sabemos que não é pequena. A questão da oralidade está muito presente nas cantigas, né? E principalmente na contação de causas. Muitos artistas, né, criaram obras retratando o cotidiano no ambiente rural. Como nós podemos ver aqui, né, Almeida Júnior retratou a identidade brasileira em algumas telas, em algumas obras, que agora a gente vai mostrar para vocês. Essa obra aqui chama-se Amolação Interrompida, né, então aqui ele está afiando, né, o machado, por isso está dizendo amolação, e é uma obra de 1894. Essa obra também é de Almeida Júnior e chama-se O Violeiro e é de 1899. Observem, pessoal, como ele retrata, né, fielmente o ambiente, as janelas, olha a expressão das pessoas, né? E nós temos a viola. Quando falamos, então, das pessoas continuarem falando causos e trabalhando isso por meio da literatura, nós estamos falando da resistência, né? Que essas pessoas ainda querem manter essa cultura, fazem questão de manter essa cultura, mesmo em diferentes situações adversas. Temos aqui um exemplo da obra Jeca Tatuzinho, de Monteiro Lobato, que esse personagem, né, fez parte do imaginário infantil e popular de várias gerações aqui no Brasil. Aqui nós temos duas imagens, né, diferentes, essa aqui uma capa da obra literária. E nós temos a questão dessa arte e resistência presente no cinema. E aí nós vamos falar um pouquinho agora
do Amácio Mazzaropi. Trabalhou-se bastante aqui o imaginário popular e a imagem, né, o personagem principal dele é o caboclo simples, mas muito inteligente. Embora ele tenha pouca instrução, né, pouca escolarização para essa época, né, que nós estamos falando nesse sentido, nessa época. Ele era muito esperto e ele conseguia, né, resolver diversos problemas e auxiliar a sua própria comunidade, né, a ele também, de maneiras muito sagazes. Aqui nós temos o personagem retratado, aqui novamente, né, o personagem em oposição ao outro, né, que é considerado mais estudado, né, e quer tirar proveito desse caipira aqui. E nós temos uma ligação também do cinema e a TV. Nós temos o personagem Candinho, que era o personagem principal de uma telenovela, que tem total relação com o filme de mesmo nome, né, Candinho, de Mazzaropi. Esse filme é de 1954. Vamos retomar um pouquinho da linguagem do caipira? Faz parte da cultura, pessoal, faz parte da identidade dessas pessoas. Então, nós precisamos respeitar, certo? Principalmente pensando na situação de fala. E essa linguagem ela foi muito bem explorada de forma positiva, tanto no cinema, na arte e na literatura, como acabamos de ver. Vocês vão conhecer agora um trechinho da obra de Mazzaropi. Eu acho que ser caipira, pelo menos no meu modo de entender, no meu modo de ver, né, no meu ponto de vista, é ter essência. Ou seja, eu fico feliz, como eu estava dizendo agora há pouco, quando uma pessoa chega para mim falando assim, poxa, você é caipira. Diferentemente de algumas pessoas que eu conheço, que, pô, caipira, eu não sou caipira. Nós somos caipiras, mas não somos caipiras do jeito que eles acham. Porque na época, lá atrás, ser caipira era meio pejorativo. Tanto é que Mazzaropi sofria pelo personagem que ele tinha, que escolheu. E a minha mãe ensinou isso. Sou caipira. Que moço, eu posso ser caipira, analfabeto, despreparado, mas trouxa eu não sou, não. Me lembro quando criança, o Jeca Tatu para mim era uma figura legal. E então, já que é para relacionar isso tudo à língua portuguesa, é impossível a gente não falar do causo. Vamos conhecer? O causo, pessoal, é um gênero discursivo. Isso quer dizer que ele é um gênero textual. É uma forma diferente de dizer que é um gênero textual e envolve linguagem, né? Então, podem ser conhecidos também por causos populares, fazem parte do folclore brasileiro, pela questão da oralidade, é passado de geração em geração também. E os fatos, olha que interessante, podem ser reais ou podem ser fictícios. E o objetivo das pessoas é contar de forma engraçada, né, de forma lúdica. E o objetivo é mesmo lúdico, para se divertir, né, e estar ali, né, relacionando com as outras pessoas de maneira mais interessante e leve. E pode conter rimas. É um pouco mais raro, mas pode ter também. Agora vocês vão conhecer um causo. E o nome dele é o causo da bicicleta. Observem nesse vídeo, pessoal, a linguagem, a expressão corporal, né, desse ator, né, dessa pessoa, do Geraldinho, que é quem conta o causo. E guarda isso para vocês, que nós vamos falar disso nas atividades. Pois é, só uma ocasião a mulher arrumou uma perrenguiça, que vai aquela coisa, não melhora, vai zangando. Eu resolvi mudar para o comércio, para caçar um recurso. E aí, eu fiquei trabalhando lá para as fazendas e vai, aquela coisa custosa. Então eu tinha um parceirinho lá, falou para mim, Geraldinho, para que você não põe uma bicicleta? Falei, senhor, eu não tenho treino com aquilo, acho que eu não aprumo no lombo daquilo, não. Eu vou indo a pé mesmo. Não, mas no instantinho você aprende, senhor. Aí eu, mas você sabe que é mesmo, todo mundo anda, né? Aí ele falou, eu sei de um menino que é uma bicicletinha velha, ele vende a baratinho. Aí eu influí, falei, então você compra ela lá dele e traz pra mim, nós acerta. E assim ele fez. Rapaz, o danado do menino já tinha acabado com ela quase tudo, aquele sapatinho de fazer ela parar tinha acabado. Então eu, em vez de mandar arrumar aquilo, eu já fui
lutar para amansar aquele trem, rapaz, mas vai sofrer. Eu levei ela lá pro campo de avião, quando eu punha o pé no estico que eu levava a perna, passava pra lá. Eu grudava no chifre dela, tornava a montar, ela negava o pescoço e eu ia pra outra banda. Eu tornava firmar mesmo, tarracava, e quando eu levava a bunda no arreinho, ela negava por outra banda. E aí foi indo assim, rapaz, essa maçaroca até que eu desacostumei. E lá ia com ela de banda, assim, pesado demais, breiado de poeira. Eu já tinha animado para pregar no arame, ela refugou do arame e apanhou a rua. E aí nós enveredou para aquela rua abaixo ali. Eu pensei lá na rua Goiás, eu nego, eu viro ela, eu apei. Ah, quando eu quis entortar o pescoço dela, ela já tinha atravessado. Mas ainda tem um recurso, é na outra rua e eu viro. Mas quando eu tentava assim, nós já estávamos muito adiante. Foi até que nós chegou num areiãozinho lá mais embaixo, lá ela se piou e eu rufei lá na areia, mas levantei e eu tinha que ir embora. Aí cheguei lá em casa com a boca para uma banda que já criou uma potoca. Gostaram do caos da bicicleta? Então agora é a hora da nossa atividade. Vamos lá? Em relação ao que aprendemos sobre a cultura caipira e o caos da bicicleta, responda V para verdadeiro e F para falso. Pessoal, nós já fizemos várias questões assim juntos, né? Então vamos partir para a análise das opções que temos aqui. A linguagem apresenta regionalismos. Lembram-se dos regionalismos? Palavras e termos que uma determinada região escolhe, né, por fazer parte da sua identidade cultural. Isso estava presente no caso? Estava sim, bastante, né? A presença de humor. O caso era engraçado? Olha, atenção, quando falamos humor, não estamos falando aqui naquele humor da piada, que é um humor bastante direto, né? Nós estamos falando aqui de uma forma criativa de contar. O humor está bastante relacionado à criatividade. Tinha isso presente? Tinha sim. É possível que o fato apresentado seja verídico. O fato apresentado lá é uma pessoa que nunca havia andado de bicicleta andando de bicicleta. É um fato possível de ter acontecido? Sim. A linguagem precisa ser corrigida. Eita, pessoal, não é isso, não é verdade? A linguagem dessa pessoa que contou esse caos, né, do Geraldinho, ela é assim intencionalmente. E mesmo, né, ainda que não fosse, né, para gerar todo esse contexto, né, em que esse fato aconteceu, nós temos aqui o respeito, né, a essa cultura, a essa tradição e a identidade das pessoas do campo. Então é falso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do caos. Continuem ligados na nossa programação, que tem coisas divertidas para você estudar, aprender muito mais. Te vejo, então, na nossa próxima aula. Tchau!